Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala, está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da filantropia, com André Elfbutel e Márcio Black. André Elfbutel é consultor em estratégia e comunicação para o Terceiro Setor. Boa tarde, André, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Joel, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que eu sou apaixonada. Márcio Black, cientista político e diretor de Advocacy e Conhecimento do Instituto Beja. Seja muito bem-vindo ao programa, Márcio. Sou eu que agradeço o convite e estou aí. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. O Instituto Beja é uma organização social que promove impacto positivo no campo da filantropia, que estimula a participação da sociedade civil, especialmente do setor privado. Como tem sido esse trabalho do Instituto Beja, Márcio? Olha, Joel, eu acho que é isso, né? O Instituto Beja ele é super recente, a gente está no campo com esse time, né? A gente vai brincar que a gente está há 8 anos juntos. O Instituto Beja, né, ele é o veículo de filantropia da Cristiane Sultani, ele existe já há pelo menos 2 anos e 8 meses agora, mas durante um tempo, basicamente, a operação era tocada pela Cris e uma equipe menor. Então, ela resolve, né, trazer outras pessoas para o time agora em janeiro. Então, a gente brinca que nesse momento a gente está vivendo o Beja 2.0, né? Que é esse novo time que chegou, mas com diferenças entre 20 dias e um mês, todos a partir de janeiro. E chega com essa tarefa, na verdade, de provocar, né, o campo da filantropia. Eu acho que a filantropia sempre foi muito importante no Brasil. Se a gente olha, por exemplo, movimentos sociais muito importantes, não só no Brasil, mas no mundo, né? Que foram muito importantes para as transformações sociais que a gente vem vivendo, pelo menos nas últimas 2 décadas no Brasil, alguns deles foram financiados pela filantropia. Quando a gente olha para grandes movimentos urbanos, movimentos negros, movimentos de gênero, a gente tem organizações filantrópicas que deram suporte, né, para que essas organizações tivessem vigor e conseguissem atuar. Então, o nosso grande desafio agora é como que a gente chega... Nós somos aquela criança nova que chega no pátio da escola, sabe? Então, a gente está entendendo ainda como que a gente anda, com o que a gente fala, como a gente fala, e meio que se mostrando para o mundo. André, o Márcio está falando do estágio que o Instituto Beja está atualmente, falando de novo time, novas pessoas, para acrescentar ao trabalho que ele já está sendo realizado. E que você definiria o estágio da filantropia no terceiro setor? Que estágio nós vivemos atualmente? Olha, Joel, é difícil você definir que estágio, porque assim, são vários estágios convivendo ao mesmo tempo, né? São vários tipos de filantropia que acontecem com objetivos sempre, né, de tentar melhorar e transformar positivamente a sociedade, mas com estratégias muito diferentes e todas são relevantes, né? Porque a gente tem muitas vezes aquela história, você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. É verdade que o ideal é esse, só que você não consegue ensinar a pescar de uma hora para outra, e as pessoas que precisam comer, precisam morar, precisam se vestir, elas precisam disso para hoje, não para uma transformação ou uma coisa assim. Então, você tem uma filantropia aqui no Brasil mais tradicional, né, que é a filantropia que presta assistência social imediata, mas você tem uma leva de filantropos que tem um olhar mais estratégico, que é aquela filantropia que tenta fazer investimentos para sanar realmente os problemas, e não só as consequências dos problemas. Eu sei que no caso do Instituto Beja tem muito essa preocupação, eu estou acompanhando o trabalho deles, mas você tem muitas outras organizações no campo que também têm esse olhar. E é uma função muito relevante da filantropia, porque é a função de você testar soluções para os problemas sociais. Porque o governo, ele não pode testar uma solução, né? O Ministério da Saúde não vai fazer uma coisa testando, não deu certo,
fiz avaliação, então eu vou mudar. Quando ele adota uma política, aquela política já tem que ter sido testada, já tem que provar que ela funciona bem. E isso é um trabalho no mundo inteiro da filantropia. E aqui no Brasil, a gente está começando a ter cada vez mais filantropos com esse olhar. A importância do terceiro setor aumentou no nosso país, pelo trabalho que foi realizado na pandemia e, sobretudo, agora, recentemente, na tragédia do Rio Grande do Sul, Márcio. E a filantropia, ela segue um novo patamar, né, depois desses dois eventos que aconteceram no nosso país. Joel, eu acho que é muito... Eu quase me antecipei aqui, né, quando a pergunta foi para a Andréa, porque é realmente fascinante quando a gente olha para esse lugar. As pessoas tendem a criar, na verdade... Eu vou resgatar aqui uma frase que uma pessoa que é muito importante na minha carreira, assim, ela fala com uma certa frequência, que ela tem um lugar que é... Ela diz que só existem dois tipos de filântropos: os insatisfeitos e os que começaram agora. É quase como tem a galera que chega agora com esse otimismo, né, e essa vontade de fazer e quer abraçar o mundo, e aqueles que já estão há muito tempo e que entendem quais são as suas limitações também. Porque é isso, né? Por maior que sejam os recursos disponíveis para a filantropia, quando a gente olha para os desafios sociais que a gente tem no Brasil e no mundo, é pouco dinheiro. É um pouco isso que a Andréa falou, né? Então, é como que a gente modula o papel da filantropia nesse lugar. Antes de vir para o Beijo, eu estava na Fundação Tito Setúbal, há uns 6 anos, 7 anos atrás. E ali surgiu, a Andréa com certeza acompanha isso, uma coisa de filantropia estratégica, que a filantropia estratégica é aquela que tem que olhar para o médio e longo prazo, que tem que ter visão sistêmica. E aí, só que aí nós somos atropelados, né? Que, assim, pela pandemia. E depois nós somos atropelados de novo pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E acho que o nosso grande desafio agora, total acordo com o que a Andréa traz, é como que a gente equaciona essa visão sistêmica de médio e longo prazo com as necessidades imediatas das pessoas também. Eu acho que o nosso grande desafio aqui é encontrar essas modulações e entender como um campo bem articulado ele consegue dosar bem isso, atuando nas duas, 3, 4 frentes que apareçam aí enquanto desafios para a gente. Então, não é nem tanto ser insatisfeito e nem tanto ser otimista demais. É como que a gente transforma essa insatisfação também em algo criador, né? Em algo que nos mobilize e que nos leve para frente. Joel, se você me permitir... Vamos lá, André. É um diálogo aqui no nosso programa, por favor. Eu quero que a interação de todos nós aqui. A gente está falando da pandemia, né? Eu acho que realmente a pandemia foi um divisor de águas, né? E acho assim que o terceiro setor na pandemia ele mostrou muito a que veio, sabe? Porque no primeiro momento você pegou, né, o governo aqui no Brasil, sobretudo, dividido, porque você tinha o Bolsonaro na presidência e o Dória aqui, por exemplo, em São Paulo. Então você tinha divisões entre o governo federal e os governos estaduais, o que gerava uma certa paralisação. Você tinha a iniciativa privada meio em estado de choque, que a sua mão de obra toda presa em casa, sem poder trabalhar de uma hora para outra. E o terceiro setor mostrou a sua capilaridade, a sua capacidade de organizar soluções de forma muito rápida, que chegavam em todos os lugares, porque era impressionante, antes de qualquer coisa acontecer, você já tinha as distribuições de cesta básica, você já tinha as distribuições daqueles materiais de proteção, lembra? Já tinha até uma sigla na época, agora eu não lembro mais. Então, eu acho que aquele momento foi que a gente viu como o terceiro setor ele é relevante para você conduzir um país. E a impressão que eu tenho é que governar está se tornando cada vez mais complexo para os governantes e o terceiro setor cada vez mais relevante em conseguir estender a mão. Então, não é um conflito, é uma coisa assim, o terceiro setor está lá, tem capilaridade, ouve o que tem acesso à população, ouve as necessidades da população e consegue se articular para testar essas soluções para esses problemas. E tudo isso é financiado pela filantropia. Nossa, exatamente. Eu vou só agora de novo pular aqui junto com o André. Então, assim, e o momento da pandemia foi muito importante, porque é isso, né? Você foi um momento que a gente viu
a articulação entre essa filantropia que faz grant making, o terceiro setor, a sociedade civil de base, que a gente viveu esse momento em São Paulo, né, que era a filantropia doando muitos recursos para aquisição de bens de primeira necessidade, a prefeitura disposta lógico que é quem está capilarizado nos territórios a chegar nisso, mas chegou um momento em que a galera percebeu que estava faltando chegar dentro dos territórios. E quais são as organizações que permitem, que deram apoio logístico mesmo? Foram justamente aquelas organizações do terceiro setor de base comunitária, que já são reconhecidas, que já têm atuação no território e que, consegue chegar com legitimidade nas pessoas. Ali foi bonito ver isso, né? Que é essa articulação filantropia, terceiro setor, sociedade civil e governo, operando da maneira como ela deveria operar, idealmente, em todos os momentos, né? Eu acho que é isso. Desculpa voltar aqui. Ficamos à vontade, nós estamos dialogando aqui a respeito da importância da filantropia, ô Márcio. Agora é possível, né, a gente fazer uma análise do que aconteceu na pandemia. É que, na verdade, as instituições não estavam dando uma resposta adequada. E aí entra o terceiro setor, né, atuando para que chegue as cestas básicas, chegue os respiradores, eu digo isso na época da pandemia. Isso foi muito importante, né? E com a ajuda da iniciativa privada através de doações. André, o Márcio falou uma coisa que gravou aqui. Os insatisfeitos e os que chegaram agora. Muitos chegaram agora, depois de a gente destacar a importância do terceiro setor em eventos assim trágicos como o Rio Grande do Sul, e até mesmo a pandemia que nós estamos falando dela agora? Olha, eu acho que aqui vale a gente fazer uma ressalva, né? Porque a gente está falando de filantropia, a gente não conceituou no começo do programa do que a gente está falando, né? Obrigado, Andréia. Você que está nos ouvindo, você falou, eu ouço filantropia e tal. E o que é filantropia? Por favor, Andréia. Exato. Então, eu acho que a gente já explicou mais de uma vez aqui, mas sempre vale a pena, né? Que filantropia é uma palavra, né, que vem do grego, tem dois conceitos, que é filo, que é amor, afeição, né? E antropo, que é homem ou humanidade, né? Então, filantropia é amor pela humanidade, né? Só que essa palavra foi ganhando determinadas conotações, né? Então começou a ser todo mundo que ajuda a uma causa, ao bem público, e tudo isso, de certa forma, é um filantropo. Mas a gente acabou dando esse nome, esse título de filantropo, porque todos nós, se nós doamos, eu acredito que nós três que estamos aqui doamos com certa frequência, somos filantropos. Mas a gente acaba por atribuir esse termo filantropo a quem faz doações de volume maior, que consegue realmente financiar todo um projeto, financiar toda uma ação, e que faz isso também de uma forma sistemática, né? Ou seja, não é que fiz uma vez e sumi, nunca mais fiz. Normalmente são pessoas, e nós que trabalhamos no terceiro setor já conhecemos, porque lamentavelmente eles não são muito numerosos, né, Márcio? Que é uma pena, né, Andréia? Escuta, Exatamente. você está falando uma coisa importante, e quem nos ouve fala, puxa, filantropia é uma coisa nova, estão conceituando Márcio, Andréia, mas existem vários tipos de filantropia. Por exemplo, a comunitária. Você aí no seu território tem uma pequena organização, você doando para essa organização, você está fazendo um trabalho excelente, você não precisa de grandes somas. O grande segredo é que você comece a doar e, claro, ajude as organizações do terceiro setor a crescerem. É importante destacar que o terceiro setor é formado por pequenas e médias organizações que necessitam muito de doações para continuarem os seus projetos, Márcio. Não, total. E aqui eu acho que o André atrás, esse grande conceito sobre filantropia, aí a gente vai picotando, né? Tem investimento social privado, tem a filantropia corporativa, né? Que são aquelas organizações que doam dinheiro, que estão ligadas diretamente a empresas, tem a filantropia familiar. Mas hoje a grande massa mesmo é essa filantropia comunitária. Tem um grupo, que eles são uma organização que eles são do Rio de Janeiro, mas hoje estão capilarizados no Brasil inteiro, que é a Iniciativa Pipa. E a Iniciativa Pipa, ela acabou de lançar ela lançou uma pesquisa no ano passado. Estiveram aqui no nosso programa já. É isso, então com certeza já devem ter falado. A Iniciativa Pipa é muito interessante, porque você vê, por exemplo,
que a ação, né, em direção à transformação social ou de apoio nos territórios, ela é basicamente bancada pelo próprio território. Quando a gente vê ali doações individuais liderando, não é que o grande filântropo foi doar no território. É o dono da padaria, da quitanda, que doa alimentos para a galera do campo de várzea, que doa pão para o lanche na escola. É aquele empresário que banca a bolsa de estudos para estudantes negros ou de baixa renda em escolas particulares, sabe? É aquele cara que doa para o fundo de bolsas de uma escola. Tem muitas formas diferentes de você exercer esse exercício de transformação social, né? Eu só queria retomar um lugar que a Andrea trouxe no começo. A vantagem dessa filantropia que hoje eu represento como Beja, e essa grande filantropia, aquela que faz grandes doações, é de que ela pode tomar risco. E eu acho talvez aí seja um ponto que a gente possa explorar, que é isso que a Andrea trouxe, assim, ela pode experimentar, ela pode tomar risco, ela pode ser inclusive o veículo da transformação social que ela quer ver no mundo. Então, se o NERI, por exemplo, né, que é o Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, acabou de lançar uma pesquisa que eles mostram que o gap salarial entre pessoas negras e brancas hoje no mercado brasileiro, ela promove uma perda anual de quase 14 bilhões. Então, as pessoas negras elas chegam a perder a diferença de acesso à renda de quase 14 bilhões no ano. Então, a filantropia, por exemplo, ela pode ser um veículo para mostrar o quanto é possível ter pessoas negras em cargos de liderança bem remuneradas, com planos de carreira e esse tipo de coisa. Aqui é um dos exercícios. Então, acho que uma das grandes vantagens da filantropia é esse lugar que a Andrea trouxe muito bem, de tomar o risco, de mostrar para a sociedade como é possível promover as transformações sociais que a gente tanto quer ver. E produzir Corrigir essas distorções que existem na sociedade, né? Desculpa, Joel. E eu acho também essa coisa de produzir conhecimento. A filantropia ela investe em pesquisas, investe em dados, porque é muito fácil você falar assim, um negro ganha menos do que uma pessoa branca no mesmo cargo, na mesma situação. Mas uma coisa é eu falar porque eu acho, ou porque eu conheci 3 casos de pessoas assim. Outra coisa é você chegar com uma chancela de algum instituto de pesquisa ou de alguma universidade que te permite fazer essa filantropia baseada em dados ou decisões baseadas em dados, né? Essas coisas são iniciativas em que a filantropia traz um impacto grande mesmo, porque você, com um dado desses, você consegue negociar com empresários, negociar com governos, porque você tem esses dados. Então, essa é uma área também muito interessante, que nem sempre é visível da filantropia e que é muito difícil você, às vezes, financiar com doações individuais, porque é aquilo, se você vai pedir para uma pessoa numa comunidade, doa para a gente fazer uma pesquisa, ou doa para ajudar as pessoas que estão em necessidade, ela vai fatalmente doar para a pessoa que está em necessidade, não para fazer uma pesquisa. Então, eu acho que a filantropia também tem essa possibilidade de fazer coisas que é muito difícil você conseguir uma captação de outra forma para financiar. E essa questão que o Márcio falou de tomar risco é muito relevante. Ou seja, é ir lá e dizer, alguém está propondo uma solução e eu vou testar essa solução e vou ver se dá certo ou não dá certo. E eu já acompanhei processos assim e não deu tão certo. Aí você tem que ajustar, porque às vezes você tem um choque cultural. Um projeto, um exemplo que eu posso dar aqui de um projeto que eu acompanhei foi uma questão de saneamento básico nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. Vamos continuar essa conversa. Eu acho que vocês colocaram muito bem a respeito da importância da filantropia. Falamos da filantropia comunitária, falamos de pesquisa, a importância da pesquisa para dimensionar quem doa, quem não doa, o crescimento dela. Eu acho que é importante destacar também a dimensão cidadã, né? O que significa você contribuir para um projeto social, né? Você está engajado, por exemplo, no combate às desigualdades do país. Não é isso, Márcio? Não, total. Eu acho que aqui é quando a gente escapa daquele exercício. Agora eu sou cientista político, né? Então, esse aqui é um tema que me fascina muito, que é a gente sempre tratar muito a cidadania como ou um status jurídico ou um status político.
E a cidadania é muito mais do que isso, né? A cidadania é um exercício diário que todo mundo precisa fazer, de respeito ao outro, de empatia, de respeito aos espaços, aos microambientes nos quais a gente circula. E aqui eu acho que está uma das belezas também da filantropia, né? Eu digo beleza no sentido de como que eu vou induzir esses campos, né? O que a gente estava aqui falando antes, imagina só, eu tenho um exercício muito rico de cidadania dentro dos territórios, que opera sem grandes apoios da filantropia. Imagina se eles tivessem esse apoio. No que a gente estava falando antes, né, André, de tomar o risco. Imagina se eu conseguisse irrigar com mais frequência e regularidade esses territórios com os recursos que eles necessitam. E aí a tomada de risco é um pouco isso, né? Que pode ser que uma iniciativa dê errado, mas aí a gente falou lá atrás da relação entre o sistêmico e o imediato, né? O médio e longo prazo e a necessidade imediata. Essas lideranças comunitárias, elas estão vivas? As famílias estão alimentadas? Eu acho que a nossa métrica, de impacto, a gente é muito afeito a essas métricas de impacto e como medir o impacto que a gente quer promover. Tudo bem que a iniciativa, no formato que ela se propôs, não deu certo. Mas aquele ano de experimentação daquele território garantiu que as pessoas estivessem bem alimentadas, seguras, as famílias sendo remuneradas, o território sendo enricado com recursos e aquela economia conseguindo funcionar. André, então é um jogo que quase não tem perda, né? Porque no limite as pessoas estão vivas. Quando eu fui chamar o intervalo, André, eu interrompi você, eu vi que você estava entusiasmada. Por favor, você quer concluir antes da gente continuar a nossa conversa aqui? Eu vou concluir. Primeiro, eu vou só falar que eu acho que isso que o Márcio colocou, assim, poucas vezes você tem uma iniciativa financiada pela filantropia que dá errado e pronto, não rendeu fruto nenhum, né? O que normalmente acontece é você descobrir que uma parte dela não funcionou como você esperava, e aí você faz os ajustes, até porque reza o manual de boas práticas da filantropia, que você, quando faz um projeto, sobretudo um projeto testando uma tecnologia social, né, uma solução, você vai fazer um monitoramento, né, e avaliação de impacto desse projeto. Então, você vai, na medida que o projeto vai andando, você vai vendo quais são os resultados que você pretendia alcançar, você alcançou, não alcançou, às vezes alcança outros que você nem imaginava. Esse caso específico, por exemplo, foi bem interessante, porque era um caso em comunidades ribeirinhas do Amazonas, em que a ideia era você construir uma espécie de banheiros ecológicos, porque eles têm problema com a parte não tem saneamento básico e tudo isso. Então, foi desenvolvida uma forma, inclusive, se eu não me engano, a gente pegou um projeto que tinha no Banco de Soluções lá da Fundação Banco do Brasil, e levamos para lá. E o que acontece? As pessoas não estão acostumadas a usar banheiro, não adianta. Você coloca um banheiro lá, o cara que está acostumado a ir no mato, entendeu? Ele está acostumado a ir no mato, ele não vai mudar o hábito, ele é assim desde pequenininho. Então, não adianta você, de repente, inventar que ele vai usar um banheiro igual ao banheiro que a gente usa. Então, eu digo, é esse tipo de processo que às vezes acontece. Por outro lado, esse mesmo projeto com as comunidades ribeirinhas teve vários impactos positivos na autoestima das pessoas, da família, no equilíbrio familiar, uma série de coisas que a gente não contava. A gente contava com impacto só na saúde. E aí, de repente, a gente encontrou outros impactos em outras áreas. Então, era essa a história que eu ia contar, só que assim, você gasta um recurso para fazer isso e para descobrir, olha, só que é muito melhor você gastar esse recurso fazendo um teste do que você inventar de fazer isso em todas as comunidades ribeirinhas, porque todas têm problemas de saneamento básico e não funcionar. Então, esse é realmente um grande papel, e isso você precisa ser um filantropo muito maduro, que é aquilo que ele estava falando de quem o insatisfeito... Não esperar um resultado imediato, né? Porque quando é filantropo de primeira viagem, ele quer colher os resultados positivos do que ele fez, né? Então, a disposição a risco dele é menor, mas essa é uma
das grandes funções da filantropia, sem dúvida alguma. Você citou um exemplo muito importante, André. Precisa se provocar no nosso país, sobretudo na população de baixa renda, uma mudança cultural que vai significar uma melhor qualidade de vida. Tem pessoas que nunca tiveram banheiro e agora têm a possibilidade de ter. Isso é demorado, né? Essa mudança não ocorre de uma hora para outra. Nós agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Guterres alerta que aumento do nível do mar ameaça bilhões e coloca ilhas do Pacífico em risco. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Durante encontro com a imprensa em Tonga, uma das nações insulares mais vulneráveis do Pacífico, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que o aumento sem precedente dos níveis do mar está prestes a desencadear uma catástrofe global. A situação ameaça cidades costeiras ao redor do mundo e coloca bilhões de vidas em risco. Ele enfatizou que sem uma ação climática imediata e coordenada, o futuro das próximas gerações está em perigo, com consequências que vão desde a destruição de comunidades inteiras até danos econômicos incalculáveis. O novo relatório do estado do clima na região sudoeste do Pacífico de 2023 da Organização Meteorológica Mundial detalha como o aumento do nível do mar na região está acima da média global. O estudo aponta que o triplo impacto do aumento acelerado do nível do mar, do aquecimento e da acidificação dos oceanos está colocando em risco as ilhas do Pacífico, que enfrentam ameaças crescentes à sua viabilidade socioeconômica e à sua própria existência devido às mudanças climáticas. As temperaturas da superfície do mar aumentaram 3 vezes mais rápido do que a média global desde 1980. Nesse período, as ondas de calor marinhas aproximadamente dobraram em frequência, tornaram-se mais intensas e durando por mais tempo. O relatório foi divulgado pelo chefe das Nações Unidas e pela secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, durante o Fórum das Ilhas do Pacífico. O lançamento foi acompanhado por um documento especial, descrito por Guterres como um SOS sobre o aumento do nível do mar. Para Guterres, uma catástrofe global está colocando esse paraíso do Pacífico em perigo. Com o oceano transbordando, ele apontou uma razão: os gases de efeito estufa, gerados em sua grande maioria pela queima de combustíveis fósseis. Segundo dados apresentados pelo líder da ONU, apesar de representarem apenas 0,02% das emissões globais, as ilhas do Pacífico estão singularmente expostas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. O projeto de estudos e pesquisas Filantropando, do Instituto Beja, avalia que a situação da filantropia no Brasil e o perfil dos participantes. Na edição de 2023, o projeto mostrou que 58% das famílias afirmaram que as gerações mais novas estão ativamente engajadas na cultura de doação, Márcio. É um resultado interessante. É um sinal, né, de que vem uma nova geração aí, completamente alinhado com isso que a Andrea falou, com uma nova cultura em relação à doação, com uma outra perspectiva em termos de quais são os riscos, né, que elas podem tomar, e elas já entram, já assumem essas filantropias nessa nova cultura, né, nesse meio do caminho entre o sistêmico e o imediato, e como que a gente amplia a capacidade de doação. Eu acho que existem filântropos mais jovens hoje, né, ou os que estão assumindo essas filantropias, que eles operam numa lógica de como eles também contagiam os seus pares, né? A Andrea trouxe uma questão no começo. A gente fala filantropia, mas esse campo é um campo pequeno, é um ecossistema pequeno hoje. A filantropia no Brasil poderia ser muito maior do que ela na verdade é. Eu queria que você comentasse também, André, a respeito dos mais jovens, né? A visão dos mais jovens, a sua atuação no terceiro setor, sobretudo contribuindo, né, para que esse ambiente consiga continuar evoluindo, né?
Isso que o Márcio falou é muito importante, porque essa mudança de geração, um dos problemas que a gente enfrenta, e aí em todas as, eu acho, as classes sociais, é a questão de que a gente não tem o hábito de falar que doa, né? E isso não é uma coisa só aqui do Brasil, né? Em outros países também acontece assim, e é um misto, né, de alguns valores religiosos que são até valores positivos, de você ser modesto, de você não A ficar... prática da humildade, né? É uma humildade. Eu acho que tem isso, tem uma parcela também de se proteger, né? Tem gente que tem medo de, eu vou falar que eu dou, que eu tenho, vão achar que eu tenho dinheiro demais, ou vão pedir dinheiro para mim, ou eu vou ser assaltado, ou eu vou ser sequestrado, ou aquelas coisas todas. Eu tenho uma história recente bem interessante eu faço um trabalho de consultoria para o Fundo Patrimonial da USP. E um professor, talvez vocês tenham visto, porque saiu em todos os jornais, um professor decidiu deixar em testamento um imóvel para o Fundo Patrimonial da USP. Saiu em todos os jornais e a vida dele virou um inferno mesmo, coitado, porque as pessoas começaram a achar que ele era o super milionário e tudo isso. Então, a gente tem ainda esse temor de falar e não é totalmente sem fundamento. Mas eu acho que essa nova geração, como o Márcio falou, ela vem mais imbuída da sua missão social, sabe? Ou dessa cidadania que vocês estão falando. Ou seja, eu tenho o bônus de ter os recursos para fazer a filantropia e tenho o ônus. E o ônus é sair, falar, tentar convencer os outros, porque eu acho que eles estão vindo mais conscientes. É como se as gerações passadas elas tivessem um pouco a luta pela sobrevivência, porque é o cara que está conquistando e montando o seu império. Então, ele se sente, né, ele é um expansionista. E essas novas gerações que já herdaram, eles já têm um olhar mais assim da coisa que você não pode dar certo, um modelo de sociedade em que você mora num lugar lindo e maravilhoso e você sai da sua casa e tem uma pessoa mexendo o lixo na sua frente procurando comida. É olhar e dizer, isso está errado, está errado, está errado e está errado. E nós precisamos, como um todo, procurar solução Você para está isso. colocando uma coisa importante, André. Você que é doador e fica em dúvida, eu não quero contar porque, por algumas razões, a André está colocando o aspecto positivo de você transmitir que está doando, para se criar uma cultura de doação no nosso país. O estágio é bom, André, mas precisa crescer muito ainda no nosso país. Ô, Márcio, quais as melhores práticas para fomentar a filantropia no nosso país? Eita, a pergunta de $1 milhão caiu para o Márcio. Nossa, exatamente. André, me ajuda aí. Você conhece melhor. Vamos fazer o Eu seguinte, acho eu que, divido a pergunta, você fala um aspecto, o André fala outro. Pronto. É para os dois a é, eu pergunta. acho, eu acho que é isso. Eu acho que boas práticas hoje, quando a gente olha para a filantropia, tem que ser essa pessoa que entra com a consciência de que ela não vai resolver sozinha. Eu acho que tem um pouco esse lugar. Não vai resolver sozinho. Então, eu acho, quando você vê filantropias trabalhando juntas, se articulando juntas, eu acho muito interessante enquanto boas práticas. Produção de conhecimento para o campo, para a filantropia ser mais eficiente, ela entender exatamente onde ela tem que entrar ou não. Que bom que você trouxe o caso do fundo da USP, por exemplo, a Cris ela é uma grande doadora do USP Diversa. Porque é isso, a gente entender que um elemento fundamental para garantir que estudantes bolsistas permaneçam na USP é que eles são de bolsa permanência. E às vezes é isso, R$ 800 por mês resolve a permanência de um cara que evadiria por falta de recursos ou de acesso. Então eu acho que é isso, né? E ali você vê um conjunto de pessoas trabalhando, né, André? Quer dizer, você tem muita gente de vários lugares diferentes. Sei lá, tem Marisa Monte como grande embaixatriz, né, da embaixadora da agenda, e por aí vai. Então, acho que uma boa prática é você entender qual é o valor que você pode aportar. Seja ele pequeno, seja ele, sabe, voluntário, seja ele muito. Vamos lá, eu gosto de pensar assim, por que eu acordo todo dia e saio para trabalhar, sabe?
O que me move aqui? Eu acho que os grandes filântropos com os quais eu já conversei geralmente são movidos por esses valores muito profundos de transformação social. Eu não consegui responder, eu sei, Joel, mas tentei aqui, dei a minha volta. Mas eu acho que você pega um aspecto que eu acho importante, né? Por que eu acordo, né? Eu acho que o terceiro setor, através da filantropia, proporciona a você o exercício da humanidade, que é uma coisa intrínseca no ser humano, né? André, eu quero te ouvir. Que boas práticas. Você que é uma consultora e olha estrategicamente o terceiro setor, o que a gente deve fazer para sensibilizar essas pessoas que ainda estão em dúvida a respeito da doação, a respeito do que deve ser feito em relação à atuação dela no espaço público? Olha, eu acho que tem duas perguntas aí, né? Uma é as boas práticas da filantropia e outra é como a gente fazer para estimular que novos filantropos passem a doar, né? Então, eu acho que eu acrescentaria ao que o Márcio falou uma coisa que eu acho que é muito relevante, que é assim, deixa quem sabe fazer, fazer. Porque tem muitos filantropos que eles... E é natural isso, eu não estou criticando. O cara, ele gosta de criança e quer ajudar as crianças, e aí ele resolve que ele vai criar uma fundação com uma creche, com não sei o quê, com bababá. Ele não precisa... Ele quer fazer isso porque ele quer ter a satisfação de ver que ele está fazendo isso. Só que já tem um monte de creche aí. E tem um monte de creche que precisa de dinheiro para funcionar. Ele não precisa criar uma outra creche, né? Então, isso de deixar porque quem já existe, quem já está no território, quem já dialoga com as pessoas que têm, né, que têm os problemas, deixar que essas pessoas façam, operem, e o filantropo, ele ficar na posição de... A equipe que ele precisa ter é uma equipe que precisa olhar para o campo e ver onde ele quer causar transformação e quem está causando essa transformação melhor, vamos pôr o dinheiro aí. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito importante e é difícil, porque a satisfação pessoal, né? Tem uma história, uma vez o Eli Horn, que eu não sei se vocês conhecem, o Eli Horn, ele é o diretor e fundador da Cirela, né? E é uma grande construtora, incorporadora, e ele é um grande filantropo e já fez muitas coisas, né? Ele já criou mais de uma organização e tal, mas ele fala que a vez que ele ficou mais feliz de doar foi uma vez que uma mulher bateu na porta dele e pediu ajuda porque a filha dela tinha um tumor no cérebro, uma coisa assim, e precisava ser operada e ela não tinha dinheiro. E ele deu esse dinheiro. E a menina foi operada e se salvou. Então, a força disso é muito grande. Então, né, é tão forte que para ele, que, por exemplo, fez o Instituto Liberta, que faz uma campanha seríssima contra violência sexual, contra crianças, adolescentes e tal, mesmo assim, para ele, a coisa mais né, satisfatória que ele fez foi isso. Então, eu acho que tem essa tentação no filantropo e é normal, é da boa intenção dele, mas não ser da tentação de fazer sua própria organização e seu próprio projeto e apoie quem já está fazendo. Eu acho que esse alerta seu é muito importante, André. E se você me permite, eu queria acrescentar. Não coloque tudo numa organização. As pessoas hoje têm aquele mania de falar, vou colocar tudo aqui. Olha o terceiro setor e veja as organizações. Tem muita organização interessante desenvolvendo projetos relevantes. Vamos agora divulgar o resultado da nossa enquete. Antes de falar da enquete, eu queria falar para você que está acostumado a acompanhar o nosso programa. Hoje nós tínhamos uma coluna, os desafios do terceiro setor, que tinha uma pergunta importante, e a Andréia seria uma convidada nossa, mas a gente resolveu colocá-la para fazer uma entrevista mais longa, para que ela pudesse colocar suas ideias a respeito da filantropia. E a pergunta dessa coluna nossa era: por que é importante pensar a filantropia de forma estratégica? Depois do intervalo, a Andréia vai responder isso, porque esse é um assunto que ela domina bem. Agora, como disse, nós vamos divulgar nossa pesquisa do Instagram. Olha que foi a pergunta da semana que foi depositada ali no nosso Instagram. Você já doou dinheiro para alguma causa? Olha o resultado, chegou agora. 71% disse que sim e 29% disse que não.
Olha, nós temos aí mais ou menos de 70 a 30. 30% ainda não doou nenhum dinheiro para nenhuma causa até hoje. A gente sabe, é importante esclarecer, você que nos acompanha, que é uma enquete, nós não temos uma metodologia científica, é só para o grupo que acompanha, que é seguidor e acompanha o trabalho do Observatório do Terceiro Setor. Mas é um indicador importante. Te surpreendeu esse resultado, Andréia? Não, não me surpreendeu esse resultado, não. Porque, assim, se você pensar, você já doou, você está falando a vida toda, né? Então, se a gente pegar pesquisa do Ação Brasil, essas coisas, eles têm dado uma faixa de 36, 37% de pessoas que doam. Só que eles só pegam o último ano. Então, se você pensar que é a vida toda, a tendência é isso aumentar mesmo. Então, não me surpreendeu esse resultado. Agora, eu tenho uma dúvida. Será que as pessoas entendem o que é doar para uma causa? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas doam e não têm noção de para qual causa elas estão doando. Elas estão doando para uma organização, ou para uma coisa, ou para criança, para idoso, mas eu acho que essa noção de causa ainda é uma coisa que eu acho que a gente precisa desenvolver um pouco na nossa sociedade. E a gente até fez aquele Descubra a Sua Causa, que é para uma coisa que a pessoa comece a doar, não porque alguém chegou na minha frente e pediu, mas sim porque eu tenho uma causa, eu gosto de doar para essa causa. Né? Eu acho que isso também é uma prática de cidadania que ainda não está muito desenvolvida aqui no Brasil. Não sei se o Márcio tem a mesma Não, percepção. mas é interessante você colocar, é importante, porque a gente refletiu um pouco a respeito da pergunta, se doou para uma organização, mas geralmente tem territórios, né, muito específicos também que fazem uma doação para a Dona Maria, que cuida de crianças, né, que cuida de crianças, por exemplo, de mães que têm que trabalhar, é uma espécie de uma creche informal. Ainda existe isso muito no terceiro setor, sobretudo na periferia das grandes cidades do nosso país. Mas, Márcio, a pergunta que eu fiz para a André, se ela se surpreendeu. Nós temos aí um número expressivo de 30% de pessoas que não doaram para ninguém, né, durante qualquer fase da sua vida. A pergunta aí, ela foi bem genérica, bem aberta, mas de qualquer forma é um indicador, né? Eu acho que fazendo coro com a Andrea, realmente isso, as pessoas sabem que causas, a gente tem que sempre guardar um lugar aqui, eu só queria complementar com isso, André, que o Brasil está vivendo um momento muito peculiar politicamente, né, hoje, com desinformação, essa polarização política que vem dividindo o país, e isso se expressa de alguma forma, tanto no que a gente chama de ativismo e causas, tem uma parcela da população brasileira que olha com muita desconfiança para esses lugares, e a gente não pode perder de vista que nos últimos 3, 4 anos, a gente viveu um processo de criminalização da política, e esse processo de criminalização da política agora ele está se quase que se desdobrando num processo de criminalização das ONGs e de um trecho de organizações do terceiro setor. E a gente vê matérias repetidas mostrando a farra das ONGs, sabe essas coisas? Às vezes é isso, porque uma ONG ou duas, você acaba criminalizando e abrindo margem para preconceito para o campo inteiro. Às vezes é isso, 2, 3 organizações que foram usadas como laranjas. Esse processo acaba refletindo no campo como um todo e gera desconfiança das pessoas, tanto em relação às organizações, quanto às causas e agendas que elas representam. Esse é um trecho importante a gente não perder de vista, porque eu acho que esse número seria... Se a gente não estivesse vivendo esse processo, essa desconfiança que as pessoas têm hoje com as ONGs Aí existe uma e com o resistência campo... ainda, né? Tem Existe uma uma resistência resistência. grande aí. Mas eu quero destacar você, o Observatório, há um mês atrás, a respeito dessas denúncias que foram feitas, 90%, 95% do terceiro setor realmente cumpre, é transparente e cumpre com os projetos que as organizações se proporam a fazer. A gente escreveu um editorial exatamente sobre isso, né? O perigo da generalização.
O terceiro setor alcançou uma importância muito grande no nosso país. A gente começou o programa falando nisso, a respeito da sua atuação na pandemia, na tragédia do Rio Grande do Sul, e ainda a grande imprensa comete esse equívoco de generalizar. Há um trabalho imenso e importante realizado no combate às desigualdades do país, realizado pelo terceiro setor. E você que não leu o nosso editorial, por favor, busca ali no nosso portal, que a gente faz exatamente essa distinção que o Márcio acabou de mencionar, né? Por isso que há certa resistência ainda das pessoas. Ah, eu vou doar porque será que isso faz, não faz? E a gente do lado de cá, como uma mídia, né, do terceiro setor, sempre fala da importância que as organizações devem ter em respeito à transparência, a contar a contar sobre o dinheiro que foi arrecadado para realizar determinado projeto. Mas, Márcio, uma outra coisa que eu gostaria de explorar do que você disse, paralelo a isso, não sei se as pessoas não perceberam ainda, o terceiro setor reúne pessoas que pensam totalmente diferente, né? Você reúne a extrema-direita, a extrema-esquerda, a esquerda, o centro, tudo dentro desse setor, o quê? Fazendo o quê? Exercendo a sua humanidade em prol de alguma causa. Então, essa resistência vai acabar, Márcio, quando a gente começar a contar que vocês estão num ambiente que você pode fazer pelo seu próximo, independente do que você pensa a respeito. Então, as pessoas se encontram aqui pensando diferente, levando em consideração essa divisão que está na sociedade brasileira, que já vem há algum tempo, mas dentro do terceiro setor se converge numa energia para realizar alguma coisa para o próximo. Mas eu queria ouvir você, Andréia. Quem tem que falar aqui são os nossos entrevistados. Nossa, você sabe que você vai falando, eu vou pensando em tanta coisa, aí você chama assim, eu falo, meu Deus. Eu ia até comentar que eu tive a oportunidade de conversar com os editores do UOL. Essa Farra das ONGs foi uma série de reportagens, né, que foi publicada pelo UOL. Eu tive a oportunidade de conversar com os editores do UOL responsáveis por essa série, né? Foi uma coisa até promovida, um encontro promovido pelo Pacto pela Democracia e pela BONG. Né? Eles reuniram e eu tive a oportunidade de conversar com eles, e é muito difícil realmente, sabe? E assim, eu acho que a nossa conversa não conseguiu mudar a ideia deles, porque, primeiro, assim, é aquela questão. Você dizer que os políticos estão envolvidos em corrupção, ninguém mais olha, porque todo mundo acha que os políticos estão envolvidos em corrupção. Então, você falar que as ONGs estão envolvidas em corrupção tem um apelo muito maior para o leitor do que o apelo dos políticos. Então, eles colocam esse tipo de tag, né, de manchete, porque aquilo realmente chama atenção. E nós pedimos muito para eles para tentar qualificar isso, né? Não farra das ONGs atravessadoras, farra das ONGs de fachada, farra das ONGs, como a gente fala que faz com as empresas, porque ninguém fala assim, as empresas estão... você sempre fala que são ou os bancos, ou são os frigoríficos, ou são... ainda que você esteja generalizando para um subsetor dentro da iniciativa privada, mas você está qualificando um pouco. E no caso das ONGs, não. Né? Eu falei para eles, são 800 mil ONGs. E quantas ONGs estão envolvidas nesse seu? 7. São 7 ONGs. Né? Então, a gente falou, coloca farra das ONGs. 7 organizações estão envolvidas em procedimentos. Mas eu temo que a gente não vai conseguir mudar agora, mas o que eu acho é que a gente faz um trabalho de formiguinha, ou seja, a próxima vez que esses editores forem fazer uma matéria sobre as ONGs, eles vão lembrar dessa nossa conversa, entendeu? Então, eu acho que a coisa caminha nessa linha. E eles criam essa confusão, né? Porque às vezes eu falo para as pessoas, não, eu trabalho na filantropia, você é ongueiro. Eu acho que quando a gente tem essas confusões, né? Que acho que essa falta, visão preconceituosa mesmo, né? Não, e tem um exercício nosso também. As pessoas precisam entender de fato o que é filantropia, o que são as organizações da sociedade civil, não governamental, sabe? Que todas são um terceiro setor, mas cumprem papéis diferentes dentro desse grande ecossistema. Né? Na verdade, os meios de comunicação
comprometidos com a realidade do país. Existe muita organização importante, como eu disse, mais de 90% realizam um trabalho sério. E esse compromisso que a grande imprensa deve ter é colocar isso, fazer esse contraponto. Especificamente uma ou duas que não cumpriram suas finalidades deve ser denunciada, mas não generalizar. Olha, eu preciso ter aqui, nós estamos conversando muito e me atropelou aqui no meu roteiro. Eu tenho que fechar aqui a enquete com duas perguntas que chegaram agora. Ah, a Ana Luísa pergunta: como começar a realizar trabalhos filantrópicos? Como começar a realizar trabalhos filantrópicos? Eu acredito que a pergunta dela, eu não sei, Ana, depois você manda de novo a sua pergunta para nós, mas eu acho que você está dizendo o seguinte: uma dimensão da filantropia é você também ser voluntário. Como é que eu realizo um trabalho voluntário? Mas, de qualquer forma, a pergunta dela é essa: como começar a realizar trabalhos filantrópicos? A Ana Luísa pergunta. Quem quer responder? Não, é que eu acho que assim, depende muito dos recursos que ela tem para fazer esse trabalho filantrópico, né? Então, se ela é uma pessoa, digamos, normal é estranho dizer, mas uma pessoa como nós, que tem recursos limitados, né? Eu acho que o caminho é ela procurar definir qual é a causa que ela tem, ou seja, o que ela quer, porque ela vai fazer um trabalho filantrópico na medida em que ela provoca alguma mudança. Então, que mudança ela quer provocar? O que é que a incomoda? Ela é uma pessoa que quer mudar a forma como lidam com o meio ambiente? Ela é uma pessoa que quer mudar a forma como se trata as pessoas com saúde mental? Ela é uma pessoa que está preocupada com egressos da prisão? Né? Qual é o desejo dela? Essa eu acho que é a primeira coisa. O que você gostaria de mudar? E aí, a partir de você definir o que você gostaria de mudar, é fazer uma pesquisa, procurar as organizações que estão trabalhando, você sozinha não vai conseguir mudar, as organizações que estão trabalhando nessa causa, verificar qual é a que faz um trabalho que você acha mais efetivo e passar a doar para essa organização. E você pode doar recursos financeiros, ou você pode doar seu tempo, seu conhecimento, como você falou. Você pode fazer um trabalho voluntário. Então, isso eu acho que é o tipo de filantropia que uma pessoa comum pode fazer. Agora, talvez o Márcio possa orientar, ele que está mais ligado aos grandes filantropos, como se por acaso, Ana Luísa, você é uma pessoa que tem um grande volume de recursos, né? Como que ela poderia atuar? Mas você viu que interessante, Ana? A Andréa começou respondendo a sua pergunta, sugerindo a você que faça uma reflexão. Qual é a sua causa? Esse é o começo segundo a Andréa, para você começar seu trabalho no universo da filantropia. Agora, para o Márcio, eu tenho uma outra pergunta. É o Ricardo Gonçalves. É possível praticar filantropia sem ter um alto poder aquisitivo, Márcio? Eu acredito que sim. Eu acho que completando o que a André já trouxe, é isso. Filantropia é como que você pode ajudar na escola do seu filho. Se a gente considera a filantropia na origem etimológica da palavra ali, é que hoje a gente tem a filantropia nesse lugar das grandes doações, dos milhões e milhões de reais. Se a gente considera ali a origem etimológica, que é essa doação mesmo. Eu acho que talvez migrar de filantropia e falar doação. Você quer doar? Como você quer doar? Nesse exercício reflexivo que a Andrea propõe, às vezes eu penso assim, vamos voltar ali atrás uma coisa que eu falei, que é o que te mobiliza socialmente hoje, sabe? Quando você reflete sobre isso, que transformação você quer ver? Às vezes é isso, às vezes a forma como você circula pelo mundo, não necessariamente entregando valor, que talvez você não tenha, já faz toda a diferença. Por isso eu até sairia do termo filantropia e eu cairia na... Como você se doa para o mundo, sabe? E às vezes é isso, às vezes é pela escuta, pelo carinho, pelo afeto, sabe? Tratando bem as pessoas. A gente está vivendo um mundo tá vivendo um momento tão violento, existencial, falando. A gente está vivendo várias crises existenciais, né? E a mais profunda delas é que o planeta está quebrando, de fato. E a gente vem vivendo isso. Eu acho que se as pessoas conseguirem ser pelo menos mais acolhedoras, desarmadas, eu acho que, já é uma baita doação para o mundo. Assim. Se a gente conseguir
Desculpa, eu não te respondi de novo, Joel. Eu tô de Não, não propósito tem aqui. problema. Mas Estamos eu aqui acho uma boa conversando, fique entrada. tranquilo. Se você quiser participar da enquete, basta enviar sua pergunta e ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram. Ou mande sua mensagem, ou ligue para a nossa produção e deixe a sua pergunta. Maiores informações, acesse o nosso site observatório3setor.org.br ou nos siga nas redes sociais. Lembrando que o Observatório Três Setor é sempre aí numeral. O nosso destaque 3 é: o Brasil subiu 3 posições no ranking Generosidade Global, realizado pela fundação, uma fundação britânica, né, de filantropia. Entre as 142, nós estamos na posição 86. E o levantamento mostrou que 29% dos brasileiros entrevistados doou no último ano 200 milhões de habitantes, 30% é um número significativo, dá uns 30 milhões e pouco, é isso, Andréia? É isso sim, Joel. Esse ranking já nos trouxe mais felicidade. Já tivemos uma situação melhor. Aí nas Olimpíadas da doação nós estamos. Mas só uma coisa curiosa: quando eu comecei a acompanhar esse ranking, estava sempre Estados Unidos, Inglaterra, lá no alto, no topo, Holanda, e houve uma guinada muito grande com outros países entrando, Quênia, Singapura, Indonésia, outras culturas diferentes, e é uma coisa que eu acho que merecia uma boa reflexão de algum pesquisador para a Legal, gente legal. entender o É uma que foi que mudança aconteceu. Fica aqui o significativa, né? desafio. O Perspectiva já está terminando, André, mas eu quero um breve comentário seu a respeito. Se você fosse fazer um resumo, o que o Joel não perguntou que você gostaria de falar sobre filantropia? Nada, graças a Deus eu consegui responder as coisas que o Joel perguntou. Não precisa perguntar mais nada, Joel, para mim está ótimo. E numa frase, o que você diria para fechar sua participação? Doe, não tem. Eu falei um monte de coisa, pense na sua causa, questões que. Doe, se você não tiver tempo para fazer mais nada, doe, porque é muito importante a gente amadurecer a cultura de doação no Brasil. Acho que Aumente a sua dimensão humana o Márcio fazendo sua vai doação. concordar comigo. Márcio, suas conclusões finais. O que mais importante você gostaria de deixar registrado? Olha, eu acho que, complementando o que a Andrea traz, eu acho que a gente tem que manter sempre o nosso otimismo e a gente tem que estar sempre aberto para aprender constantemente, sabe? E é isso, é se doar mesmo. Não é só doar recursos financeiros, é se doar enquanto ser humano, porque a existência é rápida, né? Então vamos aproveitar da melhor forma possível a nossa passagem por aqui. E agradecer muito pelo convite. Quem agradece somos nós, a você e a Andréia. Eu agradeço a participação de Adelphi Butel, consultora em estratégia de comunicação para o terceiro setor. Márcio Black, cientista político e diretor Advocacy e Conhecimento do Instituto Beja. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, a memória do medo. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.